Boa noite. Boa noite. Governador Geraldo Alckmin continuará internado no INCOR. Um dos bairros mais famosos da Zona Norte, Freguesia do Ó, completa 434 anos. Crise do abastecimento. O governo do estado deve manter desconto para quem economizar água até o ano que vem. Organização Mundial da Saúde confirma mais de 1.400 mortes por surto de ebola na África. Governador e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin, continua internado no INCOR, em São Paulo. A repórter Carla Rodeiro está em frente ao hospital e tem mais informações. Carla? Olha, Mariana, havia a expectativa de que o governador pudesse receber alta hoje, mas depois de uma avaliação que aconteceu agora no fim da tarde, os médicos optaram por mantê-lo internado. Geraldo Alckmin está aqui no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo por causa de uma infecção intestinal causada por uma bactéria. Ele vem sendo tratado com antibióticos e analgésicos. O médico que acompanha o governador é o secretário de Saúde, Davi Wipe. E segundo ele, Alckmin não tem mais febre e o quadro dele é estável. Bem, esta noite, Geraldo Alckmin participaria do primeiro debate na TV entre os candidatos ao governo de São Paulo, que acontece na Bandeirantes. É com vocês no estúdio. Uma explosão causada por um vazamento de gás encanado abalou a Rua do Glicério, no bairro da Liberdade, no centro de São Paulo, hoje de manhã. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas e o imóvel foi destruído. Renan mora a 3 casas ao lado de onde houve a explosão. O músico conta que estava dormindo quando foi surpreendido pelo forte barulho. Quando eu abri a janela, veio um cheiro de gás e a fumaça, né, do concreto. Aí até acordar, entender o que está se passando, já tinha gente tirando, gente carregando, gritando. Aí minhas pernas ficaram bambas na hora que eu não entendi nada. E aí o pessoal aí da equipe aí falou, tem que evacuar a área. Eu só peguei meus bichos e minha mochila e saí. A explosão ocorreu por volta das 5 horas da manhã neste imóvel, onde funcionava uma pensão. Uma equipe técnica da Comgás já estava no local para conter um vazamento de um duto subterrâneo da empresa. 10 pessoas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros, sendo que 8 ficaram feridas. 2 delas em estado grave, com queimaduras pelo corpo. Segundo a Defesa Civil, 4 quarteirões em volta do local da explosão foram interditados por questões de segurança. A fachada da pensão ficou parcialmente destruída e a casa teve que ser escorada, porque corria o risco de desabar. Essa edificação ela já se encontra interditada e os moradores estão todos sendo atendidos aí pelo pessoal da Comgás, pelo próprio proprietário do imóvel aí que está no local. Homem morre atropelado em frente ao Parque do Ibirapuera. Gremecir Milzoni, de 72 anos, morreu após ser atropelado na Avenida República do Líbano, na altura do portão 8 do parque. O acidente ocorreu por volta de 5h30 da manhã. Segundo informações da polícia, o motorista fugiu sem prestar socorro. Imagens de câmeras da Guarda Civil Metropolitana e de prédios da região serão analisadas na tentativa de identificar o veículo e, posteriormente, o motorista que atropelou e matou o Milzoni. Parentes da vítima contaram que ele costumava fazer caminhadas no parque antes de ir trabalhar. A partir de hoje, a Rua Santa Efigênia, no centro de São Paulo, terá o trânsito bloqueado aos sábados e a via se transformará num calçadão para os pedestres. As interdições acontecerão até o dia 27 de dezembro. Depois, a CET vai avaliar se a medida poderá ser permanente. A imagem feita do alto mostra a Rua Santa Efigênia, no centro da capital paulista, tomada pelos pedestres. É tanto movimento que até parece época de Natal. Uma cena bem diferente da registrada no sábado passado, quando os carros e pessoas dividiam o mesmo espaço, nesta que é considerada uma das ruas mais famosas do comércio de produtos eletrônicos da cidade. A rua se transformou num grande calçadão exclusivo para os pedestres e a partir de agora vai ser assim. Todo sábado ela ficará fechada para os carros, das 6 da manhã até as 3 da tarde. Um pedido antigo da Câmara dos Dirigentes Lojistas da Santa Efigênia, que agora foi atendido pela CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego.
A interdição da Rua Santa Ifigênia começa na Avenida Ipiranga e vai até a Rua General Osório. As vias transversais continuam com o trânsito liberado para os veículos. Sobrecarregou um pouco as vias transversais, é lógico, porque deixa de passar na via principal, mas com alterações semafóricas que foram feitas na região aqui, está fluindo bem o trânsito, não teve muito reflexo no trânsito, não. O ideal é não vir de carro, né? Vir de transporte coletivo, tal, tem até o corredor de ônibus aí, metrô próximo, né? Para o diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas da Rua, a expectativa com a medida é que o movimento nas lojas cresça pelo menos 30%. Atualmente, 500 mil pessoas percorrem o comércio da região só nos finais de semana. Devido às nossas calçadas que são muito estreitas e o trânsito que tinha aqui, muita gente evitava de vir para cá. Então, e a gente estava muito preocupada com a segurança das pessoas, pelo lado social. Então, achamos por bem fechar no dia de sábado, que as pessoas poderiam transitar, trazer a família. Nuri é comerciante na rua há mais de 40 anos e está otimista. Espera também um crescimento nas vendas. Para a gente, na verdade, ficou muito mais fácil, ficou um clima mais fácil, o cliente anda na rua sossegado, sai de uma loja para outra, vai cotando o preço, ele tem mais tempo. E a vida é assim mesmo, é uma concorrência sadia. João também aprovou a medida. Ele acredita que, aos poucos, novas melhorias serão feitas. Talvez organizar melhor. Eu achei que o policiamento aqui se tornou pequeno para a dimensão maior que foi o espaço atual. Então, podia haver uma melhoria aí também no policiamento. Quem está acostumado a fazer compras aqui logo notou a diferença. Sem se preocupar com os carros, ficou mais fácil andar pela rua. E o melhor, ter calma para pesquisar os preços e escolher os produtos antes de levar para casa. Calçada pequena, muito movimento, às vezes você tem que sair da calçada. Quando você sai da calçada, você acaba correndo risco. Então, melhor assim. Espero que continue dessa forma. Eu acho que ficou melhor. Pra gente andar, tem menos pessoal na calçada. Ficou mais fácil pra gente estar olhando as lojas dos dois lados, tendo essa facilidade e mais seguro mesmo para a população. Bônus para quem economizar água deve continuar até o fim do ano que vem. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado, Mauro Arce, afirmou que será preciso manter ao longo de 2015 as medidas para incentivar a redução do consumo de água. Entre elas está a política de concessão de desconto para quem economizar 20% na conta de água. Os meteorologistas já divulgaram previsões de uma temporada seca, com poucas chuvas no próximo verão. Arce afirma também que para a recuperação do Cantareira, que abastece 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo, é necessário continuar retirando do sistema a mesma quantidade de água captada hoje no conjunto de represas. É inverno, mas nem parece. O final de semana começou quente e ensolarado em todo o país. Aqui na capital paulista, os termômetros chegaram a registrar 31 graus à tarde. E segundo os meteorologistas, a tendência é de que os próximos dias continuem assim, quentes e secos. Vamos à previsão? Uma grande massa de ar quente e seco continua predominando sobre quase todo o país, mantendo os índices de umidade do ar abaixo dos 20%. Amanhã só deve chover no litoral nordestino, entre o norte maranhense e o norte do Amazonas e do Rio Grande do Sul ao sudoeste do Paraná. Nas outras áreas do país, dia de sol, tempo firme e muito calor. A máxima bate na casa dos 28 graus em Curitiba e em Belo Horizonte, 29 em Salvador, 32 em Fortaleza, 36 em Manaus e 39 graus em Cuiabá. No estado de São Paulo, a massa de ar seco garante mais um dia de muito sol e calor em todas as regiões. Os termômetros chegam a bater na casa dos 34 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba e dos 35 em Votuporanga. No centro-norte do estado, as temperaturas também ultrapassam a marca dos 30 graus, chegando aos 33 em Bauru, Ribeirão Preto e em São José do Rio Preto. No litoral, a praia está garantida neste domingo, com máxima em torno dos 32 graus em Santos e em Caraguatatuba. Na Grande São Paulo, o dia também será de muito sol, calor e a umidade relativa do ar fica entre 20% e 30%. Neste domingo, mínima de 15 e máxima de 30 graus. Na segunda, a máxima se mantém. Na terça-feira, esquenta mais, 31 graus.
E na quarta, uma frente fria deve trazer chuvas aqui para a Grande São Paulo. Máxima prevista de 29 graus. Nesse mês, a freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, comemora 434 anos. As festividades do aniversário do bairro mais antigo aqui da capital paulista começaram hoje e vão até o próximo domingo. Dona Maria, de 84 anos, vive há mais de 60 no Largo da Matriz Velha, na freguesia do Ó. Há 17 anos, ela se mudou para esse prédio, mas a casa onde vivia continua no local. Ela se lembra do tempo que o progresso ainda não havia chegado ao bairro. A freguesia nem tínhamos ônibus aqui em cima, nada. Não tínhamos um comércio dessa maneira. Era tudo muito sossegadinho. Márcia, filha de Dona Maria, nasceu na freguesia do Ó e sempre morou no bairro. Ela conta que a região vem perdendo a característica de ser somente residencial. Hoje está bem diferente, porque nós estamos aqui na mesma praça onde nós brincávamos, que era uma praça para os moradores. Hoje ela se tornou uma praça para os barzinhos. As calçadas são para as mesas dos bares. Então já não tem mais um enfoque para os moradores. A freguesia do Ó iniciou sua história em 1580, quando o bandeirante português Manuel Preto se instalou no local. Do Largo Velho da Matriz saíam as expedições de bandeirantes rumo ao interior. Antigamente a igreja era denominada como Filhos da Igreja, Filii Ecclesiae em latim, e foi aportuguesado para freguesia. E a Vila de São Paulo existia apenas a freguesia da Sé, que em 1796 a rainha Dona Maria I desmembrou-a em 3 freguesias. Passou a ser freguesia da Sé, freguesia do Ó e freguesia da Penha. Em 1896, a igreja da matriz do bairro pegou fogo. O pai da sogra de Dona Maria ajudou a retirar imagens de santos do local. Ele que entrou na época. Conseguiu entrar dentro da igreja e ele tirou uma imagem de Santa Luzia e só conseguiu salvar da primeira imagem de Nossa Senhora a cabecinha. Em 1901, 4 anos após o incêndio da Matriz Velha, foi inaugurada a Igreja Nossa Senhora do Ó. Desde então, ela passou a ser o ponto central do bairro da freguesia. Desde o começo, quando foi constituído a região, sempre a igreja foi o centro da vida do povo, porque é onde o povo se reúne, onde o povo vem rezar, mas aonde eles trocam a experiência da própria vida. A comemoração do aniversário da freguesia do Ó começou hoje pela manhã com atividades de bem-estar e de saúde. Apesar de ser quase tão velho quanto a cidade de São Paulo, o bairro da freguesia do Ó ainda mantém a proximidade entre os moradores. E quem mora aqui não pretende se mudar. Mas como que a gente vai mudar daqui, se aqui todo mundo te conhece, sabe quem é a senhora? Só para a gente mudar para um lugar, a senhora vai ficar presa num apartamento. Aqui não, a senhora sai, todo mundo conhece a senhora, sabe quem é a senhora. E as comemorações do aniversário da freguesia do Ó vão até o próximo domingo, dia 31. Mais informações podem ser obtidas na subprefeitura da região. E veja agora as manchetes de amanhã dos 2 principais jornais de São Paulo. Folha de São Paulo. Economia fraca e inflação alta afetam emergentes. Segundo o jornal, além de atingir o Brasil, a combinação desses fatores deve acometer economias como de países como Rússia e Chile. O Estado de São Paulo. Plano de governo de Marina defende conselhos populares. O jornal afirma que teve acesso a um texto que propõe implantar uma política nacional de participação social. Saiba agora quais são os destaques das principais revistas semanais de informação do país. Um negócio suspeito é a chamada de capa da Carta Capital. Em reportagem, a revista afirma que um acordo nunca revelado ao mercado mostra que as famílias Batista e Bertin, sócias na Friboi, enganaram os acionistas minoritários e a Receita Federal. Veja questiona: Marina presidente?
Segundo a revista, o Brasil terá pouco tempo para saber se ela é apenas uma miragem ou uma opção política de verdade. Época também traz Marina Silva e pergunta: até onde ela vai? A publicação discute as ideias, as chances e os limites da candidatura de Marina à presidência. Marina também é capa da Isto É, que questiona as contradições da candidata, que tem fôlego para chegar à presidência, mas ainda é considerada uma esfinge política. E Marina Silva fez hoje pela primeira vez campanha nas ruas. O local escolhido foi Recife, cidade natal de Eduardo Campos, morto em acidente aéreo. Marina caminhou pelas ruas do bairro Casa Amarela, na zona norte da cidade. A ex-senadora falou que, se eleita, vai priorizar a região nordeste do país. Ela também criticou o que chamou de ministérios liderados por anônimos do governo Dilma Rousseff. Marina Silva repetiu a fala de Eduardo Campos, dizendo que a atual presidente vai entregar o Brasil pior do que estava quando ela assumiu o cargo em 2010. O deputado federal Beto Albuquerque, candidato a vice, também participou da caminhada. E o candidato à presidência pelo PSDB, Aécio Neves, fez campanha em Salvador, na Bahia. O candidato lançou o Plano Nordeste Forte, que tem como objetivo encontrar soluções de desenvolvimento econômico sustentável, reduzir desigualdades e promover a integração entre os estados da região Nordeste. Acompanhado de autoridades políticas locais, Aécio destacou que pretende fortalecer os programas sociais que têm como foco melhorar a vida da população, como Bolsa Família, e implementar projetos de infraestrutura de grande porte, como a transposição do Rio São Francisco para a melhoria das condições de vida e para o desenvolvimento da agricultura no semiárido. Candidata à reeleição, a presidente Dilma Rousseff, do PT, viajou para Porto Alegre e falou sobre os avanços e esforços do governo federal para melhorar os serviços de saúde. Dilma afirmou que o país ainda precisa enfrentar problemas graves na área e que o programa Mais Médicos, criado em sua gestão, foi um primeiro passo para suprir a necessidade de profissionais de saúde em áreas periféricas do país. Ao rebater as críticas de adversários que a chamam de pessimista e conservadora em suas decisões no campo econômico, Dilma afirmou que quem não fez nada à frente do país não pode se comparar ao governo do PT. O cantor Milton Nascimento passou mal durante a estreia do show Linha de Frente, aqui em São Paulo, ontem à noite. A apresentação aconteceu no HSBC Brasil. Segundo a assessoria de imprensa do artista, aconselhado pela equipe médica, Milton não terminou a apresentação. Exames de sangue e pressão foram feitos no local e não apresentaram alteração. Milton chegou a ser levado ao INCOR, mas já teve alta. Ainda segundo a assessoria de imprensa do artista, o público que esteve ontem no HSBC Brasil poderá ver o show em nova data, que será anunciada pelo cantor. Uma modalidade de artista de rua tem se popularizado aqui na capital paulista. São as estátuas humanas. Além de uma produção caprichada, é preciso ter bom preparo físico nesta profissão. Peruana, 32 anos, há 10 no Brasil. A rotina de trabalho de Tânia começa no estacionamento da rua 25 de março. A jornada segue com uma caminhada puxada até a Praça Padre Manuel da Nóbrega, no centro da cidade. É o ponto escolhido para a performance de hoje, a estátua viva chamada Sou Livre. Formada em turismo e publicidade, já foi empresária e hoje dá palestras sobre como driblar o estresse do dia a dia. Eu via a rua como um palco sem limites e isso para mim era uma grande paixão. E basta a artista começar a se fantasiar e o público curioso chega para acompanhar a transformação. Depois de quase 2 horas de preparação, agora que o trabalho da Tânia começa, ela é capaz de ficar nessa posição por 4 horas. Mas já nos primeiros minutinhos que ela está por aqui, olha só a quantidade de gente que parou aqui no centro para observar. Diferente de todas que eu já vi. Muito bonito e bem criativo. Quando ela se mexeu, o que você sentiu? Eu levei um susto. Parecia estátua de verdade? É. Ao longo de 15 anos, Tânia conta que aprendeu com a meditação a controlar a mente e até a temperatura do corpo para não cansar. Você precisa ser um atleta e precisa ser também um atleta da mente, porque se teu corpo fica parado e tua mente não, você pira. A
Aqui no viaduto Santa Efigênia tem artistas de todos os tipos e, claro, não poderia faltar a estátua viva. Ex-professor de música, há 1 ano e 8 meses, Lúcio resolveu encarar as ruas. Já chegou a ficar 8 horas em um mesmo lugar. Eu estava aqui trabalhando, aí veio um rapaz com filho, assistiu, colaborou, mas ele virou para mim e falou, só que meu filho tem síndrome de Down e poucas coisas tiram ele do mundo dele. Aí, aí foi até difícil não chorar, né? Assim, a gente faz arte para emocionar as pessoas, uma coisa dessa assim é muito legal. O artista não pode cobrar pela performance, mas fica permitido comercializar itens produzidos por eles e receber doações. A renda varia de R$30 a R$300 por dia, de acordo com o público e o clima. Não é igual um escritório. Choveu, não dá para trabalhar? Choveu, acabou. Sem chance mesmo, porque ainda tem instrumento, né? Amplificador, guitarra, se ficar na chuva, acaba mesmo. Se quiser saber fazer alguma coisa além da estátua viva, de ficar parado. Dançar, tocar. Quando elas param para me ver, elas param junto comigo. Essa troca assim é incrível. As pessoas realmente entendem a mensagem. Em São Paulo, uma lei sancionada em maio pelo prefeito Fernando Haddad regulamentou o trabalho dos artistas de rua. Segundo o texto, eles não podem impedir o fluxo de pedestres, cadeirantes ou veículos e precisam respeitar o nível de ruído permitido na região. Além disso, uma portaria determina que as apresentações em vias de grande movimento necessitam de uma autorização especial, concedida pelas subprefeituras. No caso da região central, figuram nesta categoria a Avenida Paulista e a Rua 25 de Março. E a seguir, aviões israelenses voltam a bombardear a faixa de Gaza. Surto de ebola na África. Organização Mundial da Saúde confirma mais de 1.400 mortes. Fórmula 1, Nico Rosberg conquista a pole na Bélgica. Felipe Massa irá largar em 9º. Debaixo de forte chuva, o alemão da Mercedes conquistou sua 7ª pole position em 12 provas disputadas em 2014. É a 4ª pole consecutiva. Seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, até tentou, mas acabou ficando atrás do alemão e irá largar em 2º. Na segunda fila, Sebastian Vettel, da Red Bull, conquistou o 3º lugar. Na sequência, vem Fernando Alonso, da Ferrari, e Daniel Ricciardo, da RBR. O GP da Bélgica será disputado amanhã, às 8h35 da manhã, horário de Brasília. E aviões israelenses voltam a bombardear a faixa de Gaza. 5 palestinos morreram no ataque. Cerca de 20 alvos foram bombardeados. Um dos ataques destruiu um hospital. Bombeiros foram chamados para conter as chamas no local e o presidente palestino Mahmoud Abbas pediu uma retomada urgente das negociações de paz. Desde 8 de julho, mais de 2.000 palestinos morreram em Gaza, após a série de ofensivas israelenses. Ontem, um morteiro lançado de Gaza matou uma criança israelense. E no Iraque, ataque à mesquita sunita mata pelo menos 70 pessoas. A ação foi feita por uma milícia xiita. A violência entre os grupos pode prejudicar os esforços do novo primeiro-ministro, que tenta formar um governo de coalizão para combater o Estado Islâmico, formado por militantes sunitas que assumiram o controle de grandes áreas no norte do país e vem amedrontando toda a população. Surto de ebola já matou mais de 1.400 pessoas na África. De acordo com a OMS, já foram registradas 1.427 mortes desde o início do surto em março. 4 países, Guiné, Libéria, Nigéria e Serra Leoa, concentram mais de 2.600 casos da doença. Segundo a OMS, a escala do surto foi mascarada pelas famílias, que ocultaram seus parentes infectados em casa e pela existência de zonas fantasma, onde os médicos não chegam. A OMS vem sendo criticada por ter demorado demais a conter o surto da doença. A organização deve divulgar semana que vem um plano para combater o surto na África.
Em visita à Ucrânia, a chanceler alemã Angela Merkel afirma que a paz na região só será alcançada quando houver diálogo entre o governo e os separatistas pró-Rússia. Ela anunciou uma ajuda financeira de 500 milhões de euros para a reconstrução do país. Merkel disse que espera que a Rússia pare de apoiar o movimento separatista na Ucrânia e pediu que as tropas russas deixem a fronteira dos dois países. Segundo ela, deve haver esforço dos dois lados para que a paz possa ser alcançada. O presidente ucraniano Petro Poroshenko afirmou que um cessar-fogo é de interesse do país, mas que os mercenários contratados pelos inimigos de Kiev são uma entrave às negociações de paz. Hoje, 2 bombas foram detonadas próximas ao estádio Donbas Arena, do Shakhtar Donetsk, maior time da Ucrânia. As explosões danificaram boa parte do setor noroeste da área. O Shakhtar informou que nenhum funcionário do time ficou ferido. Um novo protesto ocorreu ontem à noite na cidade de Ferguson, nos Estados Unidos. O ato pedia justiça no caso do jovem negro morto por um policial branco. Dessa vez, a manifestação foi pacífica e não terminou em confronto, como nos dias anteriores. Os manifestantes gritavam o nome Michael Brown, jovem que, mesmo desarmado, foi assassinado por um policial. O oficial alegou que ele havia roubado uma loja. O caso, que aconteceu no último dia 9, causou revolta nos moradores de Ferguson e acirrou a tensão racial ainda existente nos Estados Unidos. O procurador-geral do país prometeu acompanhar as investigações do caso. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje poderá ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Um excelente domingo para vocês. Nós voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Boa noite, até lá. O cantor e compositor Toquinho fala sobre a carreira no Além do Mais. Neste domingo, 9 da noite. Assista agora Gazeta Imóveis.